Mais do que palavras que eu possa expressar, mais do que um poema que eu possa cantar. Salmo 124. Se não fora o Senhor que estivera ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Versículos 1 e 2. Bom, o salmista já reconhece. Já reconhece. Então, é uma gratidão. Ele não só relata a presença de Deus. Olha, se não fosse Deus, se não for Deus, não adianta. Se não for Deus, então, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Se não fosse Deus que estivesse do nosso lado, igreja, o que seria de nós? Ele repete a frase, dando um entendimento de uma verdade que nós não podemos esquecer jamais. Ora, se não fosse Deus. E essa expressão, esse entendimento se repete em toda a Bíblia. Por exemplo, Isaías diz lá no primeiro capítulo, olha, se não fora o Senhor, nós já teríamos sido como semelhantes a Sodoma e Gomorra. Como? Destruído pela ira de Deus, pelo juízo, pela justiça dele. Então, se não fora ele, pela sua graça, nos mandar o escape, o livramento, ele mesmo já teria nos consumido, porque ele é santo. Mas ele, além de ser santo, Pai Celestial, por estarmos em Jesus, ele é o nosso escudo, ou seja, ele é o nosso ajudador, protetor. O que nós lemos ontem, Deus está falando de uma outra maneira aqui, mas a mesma coisa. Olha, se não fosse Deus... Salmo 127, a mesma coisa. Se o Senhor não guardar a cidade, ou seja, se o Senhor não guardar você, se o Senhor não proteger você, se o Senhor não curar você, se o Senhor não for o teu escudo, aquela bolha que é um invólucro para nos dar proteção, nós já teríamos descido à sepultura, não apenas tropeçado e caído, nós já teríamos descido à sepultura. É isso que diz o Salmo número 71 e 75. Deus não permitiu que nós descêssemos à sepultura. Deus não permitiu que nós ficássemos prostrados. Se nós tropeçamos e caímos por falhas, por falta de vigilância, a Bíblia diz que Deus, ele é poderoso para te reerguer. Ele é poderoso para te deixar de pé, para te levantar. Levanta batidos e faz reerguer aqueles que caíram. Salmo 145, número 14. Salmo 145, versículo 14. Confira na sua Bíblia. Se eu tiver aqui equivocado, falhar em alguma referência, você, por favor, me ajuda. Então o salmista Davi, diz, se não fosse o Senhor que estivera conosco, ora diga Israel, ele repete, Senhor, se não tivesse do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Irmãos, quem escolheu Davi? Deus. Homens se levantam. Armadilhas no meio do caminho. Se levantar contra você. Tudo que se levanta a favor de Deus, os inimigos, os asseclas do inimigo vão se levantar para nos amedrontar. E isso agora me faz lembrar de um texto no livro de Esdras. Esdras tem um texto que nós lembramos e nós oramos e nós fazemos menção dele. Livro de Esdras, onde ele apregoa um jejum. Esdras apregou um jejum. Veja bem, apregoei ali um jejum junto ao rio Ava para nos humilharmos diante da face e presença de Deus, a fim de pedirmos jornada segura para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens, nossas posses. Não é? Aí a continuidade diz que, olha, nós oramos,
porque nós falamos para as pessoas que é Deus que nos dá a vitória, não é? Não tem problema você ser prudente, você se prevenir, se cumprir protocolos, vigiar, ver o mal, se esconder dele, ou se desviar do mal, como fazia Jó, mas quem dá a proteção, quem guarda mesmo, até em momento de bonança, é o próprio Deus. Então veja o que diz no versículo 31 do capítulo 8 de Esdras. Partindo do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, a boa mão de Deus estava sobre nós. Olha aí, a boa mão de Deus estava sobre nós. Ele nos livrou dos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus era com eles e eles estavam com Deus. E eu pergunto a você, você está com Deus? Honestamente. Irmãos, eu não sou calvinista, você sabe disso. E por quê? Porque Deus disse assim, eu estou com você enquanto você estiver comigo. Deus disse isso. Se você estiver comigo, eu estou com... Mas se você me deixar, eu também te deixo. Antigo e Novo Testamentos relatam isso. Então, quando vem um calvinista, seus asseclas, e dizem que isso não é verdade, então, para um bom entendedor, um exegeta, aqueles que fazem uma leitura honesta, biblicamente falando, vão entender. Então, diz aqui, o Senhor estava sobre nós, a boa mão do Senhor estava sobre nós, Ele nos livrou dos inimigos e dos que armavam ciladas pelo caminho. Existem ciladas no nosso caminho, na nossa trajetória. Há ciladas. Ciladas, às vezes, que nós mesmo armamos, por incrível que pareça. Nós, às vezes, somos tão falhos que permitimos que algumas ciladas nós mesmos construímos. Nós, às vezes, armamos laços para nós mesmos, não que queremos, mas é por desobediência, falta de vigilância, não crer e cumprir com alegria a palavra de Deus. Quando Deus diz, olha, não olhe, não sinta inveja, não fique com o olho gordo na prosperidade do pecador, porque tudo eles vão perecer com dinheiro, com ouro, com prata, com riqueza, com fama, com glamour, com ouro, com tudo eles vão perecer. Não olhe, não se indignes com a prosperidade do ímpio. Está escrito em Salmos. Então nós mesmos podemos ser aqueles que armam ciladas para nós mesmos. Como? Não confiando em Deus. Não crendo que nós, se tivermos que passar por momentos difíceis, Deus vai passar conosco. Não se esqueça disto. Não se esqueça disto. Então, vamos voltar ao número 124, versículos 1 e 2. Se não fosse Deus, ele está aqui relatando algo que já havia acontecido. Se não fosse Deus que estivesse conosco, ao nosso lado, o que diria, Aqueles homens, já teriam se levantado contra nós e consumido os nossos corpos vivos, já teríamos sido mortos. Quem pode dizer isso? Eu posso dizer. Convertido aos 32 anos, da minha jovialidade até os 32, uma vida completamente devassa, terrivelmente afundado no lodaçal do pecado. E eu posso dizer, olha, se não fosse Deus, se não fosse Deus que estivesse comigo, não estaria mais aqui. Você tem essa convicção? Mas foi Deus que começou a boa obra, preservou, livrou, deu o livramento que você nem sabe. Você nem sabe que foi Deus que não deixou algo atingir você. Algo que atingisse você e você descesse à sepultura sem conhecer o amor e a graça dele. Então reconheça isso agora. Ah, mas eu não lembro. Como não lembra? Se você está aqui respirando, ouvindo essa mensagem dele para você, se não fosse o Senhor, é o Senhor. É Ele que guarda. Se Ele não guardar, não adianta. Se Ele não construir, não adianta ficar trabalhando muito. Ele que constrói. Ele que nos dá o pão do sossego, o pão da paz.
Tem pessoas que trabalham, devem trabalhar, mas trabalham tanto, acorda de madrugada, vai dormir tarde da noite, mas não tem paz, né? Come o pão, mas o pão de dores, e não é isso que Deus quer para nós. Ele quer nos dar a ver prosperidade dele, mas com paz, com descanso, com alegria, sem acrescentar dor. Então que você compreenda hoje e seja grato a Deus. Olha, se não fosse Deus, eu não teria chegado até aqui. Mesmo fraco, mesmo limitado, mesmo com algumas deficiências, podem ser físicas ou não, mas Deus me trouxe até aqui e Ele vai me levar até o porto que nos está proposto. E o porto seguro é Ele, é a presença dEle. Eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Eles quem? Inimigos. O Deus deste século. O apóstolo Paulo fala que Demas era um companheiro seu, era um ajudador seu, era um cooperador do evangelho. O que diz Paulo? Olha, Demas, ele nos abandonou, amando o presente século. O Deus deste século quem é? Diabo. Diabo. Então nós que temos Deus, o Senhor da nossa vida, o Deus deste século é opositor e o mundo inteiro jaz no maligno. Logo, o mundo é um opositor nosso e naturalmente nos tornamos opositores do exército inimigo. E eles querem, se pudessem, nos engolirmos e nos engolir vivos. Só que não pode. Não pode. Porque Deus não deixa, porque somos filhos dele. Diz, eles já teriam nos engolido vivos. Quando a ira, a vingança, o ódio se acendeu contra nós, as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente nos teria afogado. Sim, as águas impetuosas nos teriam afogado. O que Davi diz aqui fala do seu reconhecimento. Aqui, na verdade, é um hino de gratidão, é um coro, é uma música, é um louvor que é composto em louvor, em glorificação, em ações de graças e em gratidão ao nosso Deus. Então, eu estou usando aqui as palavras inspiradas pelo Deus Espírito Santo, através da vida do homem segundo o coração de Deus, que é de carne e osso e foi como nós somos, para engrandecer, para exaltar a Deus. Olha, se não fosse Deus, eu não estaria mais aqui. Aí você diz, você está aí porque Deus te ama, mas Deus te ama também. Deus amou Paulo, botou espinho no corpo de Paulo, na carne de Paulo, permitiu as consequências do próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus, e você chegou até aqui para ouvir essa mensagem. Se não fora o Senhor que estivesse contigo, meu irmão, você não estaria mais aí, não teria mais fé, não teria mais coragem de lutar. Então, vamos levantar, porque o Senhor esteve, o Senhor está e o Senhor estará conosco. Então não vamos temer. Você quer estar com o Senhor? Hoje, na nossa oração, eu pedi muito e o Senhor nos levou a orar para que confessássemos os nossos pecados. E a gente fala para que isso aconteça, eu não posso dizer ao contrário. Precisamos confessar. Presta bem atenção. O que diz Provérbios? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Bom, se você confessa é porque você cometeu. Eu confesso o que eu fiz. Ele confessa o quê? O erro, o pecado, e aquele que deixa. Então, quem é que não tropeça? Quem é que não peca? Quem é que não falha? Então, vede prudentemente como andas, não como nécio, não como tolos, mas como sábios. Quem está de pé, tome cuidado. O bom é que não tropece e não caia. O bom é que não pequeis. Mas quando ocorre, e ocorre com o melhor, com o mais santo, com o homem segundo o coração de Deus, quando ocorre, você precisa reconhecer, não se calar, mas confessar. O grande problema que eu vejo hoje
trazendo uma aplicação já para essa nossa meditação. O grande problema hoje é que as pessoas pecam, estão pecando, e aparecem os Ed Renekiewicz da vida, e não são poucos, pessoas de várias denominações que estão desviadas de Deus e do Evangelho, dizendo que aquilo não é mais pecado, não precisa. Já estou salvo, então acabou. Pecados diversos. Aí entra fornicação, adultério. Eu mereço ser feliz. Essas histórias. Você merece o quê? Qual o direito que nós teríamos senão o inferno, senão o tormento eterno? Mas a graça de Deus nos deu condicionalmente. Se nós quisermos, quem quer vir após mim, ser salvos da ira vindoura, estando em Cristo Jesus. Mas eu preciso confessar, me arrepender, converter, deixando assim todo o pecado. Então, homens, problemas, acusações, sentimentos que nos dá uma erupção interior de abatimento, se não for a Deus que estivesse do nosso lado, eu não posso passar a mão na cabeça de pecador contumaz. Quem está escrevendo aqui, quem foi usado foi Davi. Você veja os delitos espirituais que ele cometeu, né? Pecados. Deus não resistiu o coração arrependido. Senhor, eu errei. Eu deixei já, eu não quero mais. Eu aceito a mão do Senhor a me corrigir. Essa é uma questão pós-moderna, odierna, contemporânea, que as pessoas não querem ser corrigidas por Deus. Se as pessoas não querem ser corrigidas por Deus, imagina um pastor humano vai querer corrigir, disciplinar, vai processar, vai querer brigar com o pastor. Se as pessoas não querem, não suportam mais serem corrigidas por Deus graciosamente, imaginar para um pastor local. Então está difícil, então eu preciso reconhecer isso e me alegrar. Olha, se não fosse Deus, eu mais do que ninguém, e digo o seguinte, aquele que muito é perdoado, muito é agradecido. Eu sei que ninguém pode perdoar. Tem pessoas, eu não sou tão ruim que eu vá para o inferno. Eu pago conta, não traí meu cônjuge, não matei meu filho, não roubei, não estou compactuando com a política partidária brasileira. Então você se sente bom. Mas no céu não entra bom. No céu entra santo. Santo é separado. No céu entra é inocente, inocentado pelo sangue de Cristo Jesus. No céu não entra bom, entra inocente. Justificados, ou seja, tornou-se justo pelo sacrifício, pela obra vicária de Cristo Jesus. As águas impetuosas teriam nos afogado, mas não afogou. O barco não afundou. Nós não naufragamos na fé. Olha que extraordinário, meu irmão. Pense comigo. Aqui, ó, o barco não afundou, não é? As ondas não nos fizeram sucumbir. Não nos fizeram. Por quê? Porque Deus está conosco. Deus Emanuel. É isso que Deus, quando nos chama, Ele garante o quê? Que Ele está conosco. Jeremias, vão te perturbar, vão te tentar, vão te perseguir, vão te prender, vão querer te matar, mas não vão prevalecer, porque eu estou contigo. Jeremias 1,19. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19, diz que muitos naufragaram na fé. O que é naufragar na fé? Será que eu estou doido?
Aí vem um calvinista e diz que eu não naufrago na fé. A Bíblia diz que naufragaram. Perderam a fé. Eu vou crer em quem? No apóstolo Paulo? Ou numa instrução chamada de reformada, que é contra a Bíblia? Naufragaram na fé. E nós não naufragamos na fé porque somos bons. Não. Porque Deus esteve, está e estará conosco até o fim da nossa jornada, porque nós queremos, porque nós não murmuramos, sofremos, choramos, perguntamos por que tanto sofrimento, Deus, por que tanta angústia, por que tanto aperto, mas eu aguardo na tua graça, na tua misericórdia, eu aguardo na tua palavra, eu aguardo no teu amor. Nós não naufragamos e nós não vamos naufragar, porque Deus está conosco. Versículo número 6. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Embora seja aqui uma passagem poética, figurada, não é? Claro que eles não eram canibais, não é? No sentido pleno, geral. Claro que aconteceram momentos que as pessoas foram canibais, ou seja, comendo carne humana, mas aqui é uma linguagem figurativa, poética, ou seja, as presas, a maldade, a barbárie, eles teriam rasgado com os dentes, não é? Nos deu por presa dos seus dentes. Aí ele fala para você, meu filho, minha filha, a nossa alma escapou. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço dos passarinheiros, ou seja, dos assalpões e arapucas. A nossa alma escapou. Ele não disse que, olha, eu escapei, não. A minha alma escapou do inferno. A minha alma escapou da incredulidade. A minha alma escapou de deixar de crer no evangelho do amor de Deus, que criou os céus e a terra. A nossa alma escapou, a nossa alma escapou, a nossa alma escapa, a nossa alma escapará, porque quem nos guarda é o Senhor. Davi disse, a nossa alma escapou, e ele não usa a pessoa dele, não, a nossa alma escapou. Igreja, nós escaparemos, nós temos escapado até aqui, porque o Senhor é conosco. O laço quebrou-se e nós escapamos. O laço quebrou. As intenções dos adversários, sejam homens, sejam circunstâncias, sejam principados e potestades, seja todo o arqui-inimigo, seja essa coisa que acontece ao nosso lado, como o leão, nós parecemos que o negócio está tão pesado, que vemos a malignidade, as pessoas que parecem que querem nos engolir vivos. Você já viu pessoas, pelo simples fato de você ser crente, não é super crente, não, ser crente normal. Não peca, anda do jeito que Deus quer. Não é ser santo, não. Querer ser melhor do que ninguém. Não é fariseu, nem legalista, não. Ser santo. Vizinhança. Você já viu pessoa te olhar que parece que quer te engolir vivo, te morder? Tem gente assim. Mas não é a pessoa, é quem está nela. Aí está lá com a legião. Porque você exala a luz, o perfume e tempera. E o Deus deste século não gosta disso. Então ele usa os seus para nos afrontar, para nos destruir, não é? Armando laços e situações diversas. Mas o laço se quebra. E nós escapamos ontem, escapamos agora, hoje, e vamos escapar amanhã. E aqui o salmista termina. O nosso socorro está no nome do Senhor. O nosso socorro está no nome do Senhor, está em Deus, Criador dos céus e Criador da terra. Então, esse canto, na verdade, é uma mensagem cantada de alegria,
de confiança, de ações de graça, de glorificação por tudo o que Deus tem feito. Por tudo o que Deus tem feito. Como não agradecer? Como não agradecer por tantos benefícios que Deus nos tem feito? Nossa alma escapou, o laço se quebrou, nós estamos vivos e nós somos salvos em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Essa palavra fica para você entender que passamos, inimigos vão vir, vão, até o último dia. Vão tentar roubar a nossa fé. Mas Deus está conosco. Deus está conosco. Amém? Ele criou os céus e a terra, mas criou você. Ama você. Se importa com você. Te vê agora. Ah, mas eu pequei tanto. Deus te vê agora. E se você olhar para Ele, porque é dele que vem o socorro, os teus pecados são apagados. O laço vai se quebrar e sua alma vai escapar, se você olhar para Ele, exclusivamente para Ele. Amém?